Olá, boa tarde. Hoje a gente chegou aqui para falar um pouquinho de boa notícia para você. A notícia que eu tenho para dar para você hoje, vocês já estão vendo aí atrás de mim, né? O cenário que a gente tem. E eu quero falar sobre você, mulher, mãe. Esse é o mês das mães, né? E a gente deve celebrar isso com muita alegria. E eu quero dizer para você, mãe, que você tem que ser como uma princesa, não como uma rainha, porque princesas somos nós, seus filhos. Os filhos que você teve, que você cuidou, que você amou. Muitos de nós não temos nossas mães presentes mais, mas ela sempre vai ser no nosso coração uma rainha, não é verdade? Olha, eu quero ir para a Bíblia, onde uma rainha fez toda a diferença, e quero falar com você sobre ela. Essa rainha, ela na verdade, ela não tinha a menor pretensão de ser rainha. Ela era uma jovem judia, né, do povo hebreu, e ela estava numa cidade que não era onde ela morava. Estava num reino que não era o reino dela. Mas o rei, por motivos de força maior, precisou de uma rainha. Eu não vou entrar nos detalhes da história do rei, porque nós temos o vídeo nosso, costuma ser vídeo curto, tá bom? Mas esse texto está lá no livro de Esther, você pode ler todo ele e conhecer essa história. E ela se chamava Hadassah e acabou indo para ser uma das eleitas do rei. E ela foi tratada com muito carinho. Quando um dos eunucos do rei a viu, ele viu como ela era bonita, ele cuidou dela de maneira especial. Levou ela para uma área especial do harém do rei e ele transformou ela, cuidou, deu tratamento de beleza, cuidou dos cabelos, da pele, sabe? Ensinou ela como se portar como uma rainha. E elas eram chamadas para falar com o rei, até o dia em que o rei decidisse qual menina seria a esposa dele. E quando ele chamou Esther, não teve outra alternativa, né? Claro, Esther se tornou a esposa dele. Só que havia nesse mesmo reino um homem que era mau, muito mau. O nome dele me foge agora a memória. Mas eu vou lembrar e vou falar para vocês. Estava aqui com na ponta da língua, olha só isso. Ele começou a armar contra o povo de Israel, porque ele viu que aquele povo era um problema para eles, porque se o povo se rebelasse também daria problema para a cidade toda. E aí ele foi desrespeitado pelo tio da Hadassah, que se chamou Esther. Ele fez uma ordem de que todos tinham que se curvar e prestar reverência para ele quando ele passasse. E esse homem, chamado Mardoqueu, não se prostrou. Então ele ficou com tanta raiva, que ele falou para o rei criar uma lei que fizesse com que esse povo fosse morto. Num certo dia, num certo mês, eles iriam fazer um ataque a essas pessoas, iriam matar aqueles que desrespeitassem aquela ordem do rei, que era se prostrar diante desse povo. E o que aconteceu? Essa jovem orou durante dias, botou o povo para orar com ela e se colocou diante de Deus e foi até o rei. E só se podia chegar para o rei se o rei permitisse. Você não podia chegar lá do nada, a não ser que ele chamasse você. E ela se prostrou em pé diante dele. Ela poderia naquele momento ser morta, mas não. Ele a chamou e perguntou o que ela queria. Que se ela quisesse, ele daria o que ela quisesse. E ela marcou um jantar com o rei e chamou esse homem para ir junto. E ela contou para o rei sobre a lei que estava acontecendo, sobre as coisas que estavam sendo feitas. E aí o rei descobriu que, na verdade, aquele homem queria maltratar o povo dela e, por isso, teria que matar ela também. Então, o povo permitiu que o rei permitiu que aquele povo se defendesse. E eles conseguiram vencer aquele homem mau, né? E aquele homem acabou sendo enforcado na forca que ele mesmo fez para matar Mardoqueu. Então, quer dizer, essa rainha fez toda a diferença. O temor de Deus que ela tinha, a posição dela de se colocar diante do rei, mesmo em risco de morte, e a vitória que ela teve, fazendo com que o próprio vilão da história se voltasse contra ele mesmo. E Mardoqueu, seu tio, ele foi honrado pelo rei,
passou a conviver com o rei e tudo teve um final feliz, como se vê nessa nossa fundo aqui. Então, se você não é inscrito e precisa se inscrever, se inscreve no canal, deixa o seu like. E se você acha que alguma mulher precisa ouvir essa história, precisa ouvir que ela é preciosa, que ela é uma rainha, mande para ela e faça com que essa pessoa tenha um dia mais feliz. Um beijo, fiquem com Deus.